Vou te contar uma história que a grande mídia não quer que você saiba. Uma história de perseguição, lawfare e destruição sistemática de um homem que ousou desafiar o sistema. Podem me chamar de bolsonarista, de extremista, de negacionista. Não me importo. Alguém precisa ter a coragem de dizer a verdade. E essa verdade começa com uma tornozeleira eletrônica e termina com a morte da democracia brasileira. Sou jornalista há 25 anos. Cobri guerras, escândalos políticos, massacres. Vi muita coisa nesta profissão. Mas nunca, em toda a minha carreira, vi uma perseguição tão orquestrada, tão calculada, tão covarde quanto a que fizeram com Jair Messias Bolsonaro. E antes que você feche este texto achando que é mais uma defesa cega do mito, deixa eu te dizer uma coisa. Não concordo com tudo que Bolsonaro fez. Longe disso. O homem cometeu erros. Muitos erros. Mas o que fizeram com ele não foi justiça. Foi vingança. Foi um golpe de toga. Foi a elite jurídica brasileira mostrando que no Brasil, quem realmente manda não é o povo. São 11 pessoas de preto sentadas em Brasília. Deixa eu te contar como tudo aconteceu. Os bastidores. O que não apareceu nos jornais. O que tentaram esconder de você. Estava em casa naquela manhã de sábado, 22 de novembro de 2025, quando recebi a ligação. Um contato dentro da Polícia Federal, alguém que confio há anos. Ricardo, prenderam o Bolsonaro. Olhei para o relógio. 6h15 da manhã. Como assim prenderam? A transferência não era só semana que vem? Prisão preventiva. Mandado expedido de madrugada. Alexandre de Moraes assinou pessoalmente. Alexandre de Moraes. Esse nome aparece em tudo nesta história. O homem que se tornou juiz, júri e carrasco. O homem que decidiu sozinho o destino de um ex-presidente eleito por 58 milhões de brasileiros. Mas deixa eu voltar um pouco. Preciso contextualizar para você entender a dimensão desta farsa. Setembro de 2024. Bolsonaro é condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. 27 anos. Bandidos que matam, estupram, destroem famílias pegam menos tempo. Mas Bolsonaro, que questionou eleições, que se reuniu com militares, que exerceu seu direito constitucional de contestar um processo eleitoral cheio de irregularidades, pega 27 anos. A acusação era simples. Ele teria orquestrado um golpe para se manter no poder após perder as eleições de 2022 para Lula. As provas: reuniões com comandantes militares, questionamentos sobre urnas eletrônicas, apoio a manifestações populares, coisas que qualquer político faz quando discorda de um resultado. Mas no Brasil de Moraes, discordar é golpe, questionar é golpe, respirar fora do script é golpe. Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar em agosto de 2025. Colocaram uma tornozeleira eletrônica nele como se fosse um traficante de terceira. O homem que governou o país, que recebeu chefes de Estado, que comandou as Forças Armadas, agora tinha um dispositivo de rastreamento no tornozelo. A humilhação era proposital. Moraes queria quebrar Bolsonaro. Não bastava tirá-lo do poder, não bastava condená-lo. Tinha que destruí-lo. Reduzir ele a nada, fazer o povo esquecer que um dia ele foi presidente. Passei meses acompanhando a situação. Visitei Bolsonaro algumas vezes na mansão onde estava preso, e o que vi me partiu o coração. Um homem de 70 anos que dedicou a vida ao país definhando, deprimido, medicado, as costas doendo por causa da facada que levou em 2018. Aquela facada que quase o matou, lembra? Aquela que a esquerda comemorou, que chamaram de facada cenográfica? Pois é, as sequelas eram reais. E doíam. Muito. Os médicos prescreveram analgésicos fortes, também receitaram antidepressivos. Qualquer um no lugar dele estaria tomando. Prisão domiciliar é tortura psicológica disfarçada de benevolência. E aí chegamos à quinta-feira, 20 de novembro de 2025. O dia que mudou tudo. Bolsonaro estava sozinho em casa. Advogados tinham saído mais cedo. Seguranças do lado de fora. Ele ficou assistindo TV, vendo os noticiários anunciarem que na semana seguinte seria transferido para Papuda. O Presídio de Segurança Máxima de Brasília, Papuda.
onde colocam os piores criminosos do país, e iam colocar um ex-presidente lá. Segundo o que consegui apurar com fontes próximas, Bolsonaro teve um colapso emocional naquela noite. A realidade bateu de uma vez. Ele ia realmente para uma cadeia. Não ia ver os netos crescerem, ia morrer preso. Tomou os remédios, analgésico, antidepressivo. Não sei se foi descuido ou desespero, mas ele misturou medicações que não deveriam ser tomadas juntas. As bulas alertavam sobre efeitos colaterais graves: confusão mental, paranoia, alucinações. E foi exatamente isso que aconteceu. Por volta das 11 horas da noite, Bolsonaro começou a fixar na tornozeleira eletrônica. Olhava para aquilo com uma intensidade anormal. E aí veio a paranoia. E se tiver um microfone ali dentro? E se estiverem me escutando? Não era uma ideia absurda. Moraes tinha feito coisas piores. Censurou jornalistas, bloqueou redes sociais, prendeu pessoas sem mandado. Por que não colocaria um grampo numa tornozeleira? Bolsonaro foi até a gaveta, pegou um ferro de solda. Ferramenta que tinha desde os tempos de militar, quando mexia com eletrônica como hobby. Sentou no chão da sala, começou a aplicar o ferro no plástico do dispositivo. Na cabeça dele, drogado pelos medicamentos, fazia total sentido. Ia abrir aquela tornozeleira, encontrar o microfone, expor a espionagem ilegal do STF. Mas aí aconteceu algo interessante. E isso é importante. Presta atenção. Depois de alguns minutos, Bolsonaro parou. Largou o ferro de solda. Olhou para a tornozeleira danificada e percebeu o que estava fazendo. Que merda é essa? Eu tô louco? Ele teve um momento de clareza. Percebeu que tinha surtado, que os remédios tinham mexido com sua cabeça. E parou. Isso é crucial. Ele parou. Não tentou remover a tornozeleira. Não tentou fugir. Simplesmente parou, foi dormir, provavelmente planejando explicar tudo no dia seguinte para seus advogados. Mas não teve dia seguinte, porque a tornozeleira eletrônica tinha sensores de adulteração. No momento que Bolsonaro encostou o ferro nela, um alerta foi enviado automaticamente para o sistema de monitoramento do STF. E adivinha quem foi notificado imediatamente? Alexandre de Moraes. 00:30. Moraes recebe o alerta. Tornozeleira adulterada. Sinal comprometido. E o que esse homem fez? Esperou para investigar? Ligou para Bolsonaro para verificar o que tinha acontecido? Mandou alguém checar? Não. Às 00:45 da madrugada de sexta-feira, Moraes assinou um mandado de prisão preventiva. Alegação: suspeita de fuga iminente para a embaixada estrangeira. Deixa eu repetir. 00:45. O homem estava esperando, estava preparado. Tinha o mandado praticamente pronto, só precisava de uma desculpa. E Bolsonaro, na pior noite de sua vida, drogado, desesperado, deu a desculpa. A Polícia Federal cercou a casa de Bolsonaro, ainda de madrugada. Mas não entraram imediatamente. Ficaram lá fora, esperando o sol nascer. Por quê? Para garantir que tivesse câmeras, jornalistas, audiência. A prisão precisava ser pública, precisava ser humilhante. 6 da manhã em ponto, bateram na porta. Bolsonaro atendeu ainda de pijama e cometeu outro erro. Começou a gravar em vídeo, falando em perseguição e ditadura. Estava nervoso, atordoado, ainda sob efeito dos remédios. E aí, tentando minimizar a situação, disse para um dos agentes: "Foi só curiosidade, queria ver como funcionava essa porcaria." Curiosidade. Essa palavra destruiu qualquer defesa que ele poderia ter. Porque como você explica depois que foi um surto psicótico, se no vídeo você diz que foi curiosidade? A mídia pegou essa frase e repetiu ad nauseam. Bolsonaro admite que mexeu na tornozeleira por curiosidade. Manchete em todos os portais, capa de todos os jornais. Ninguém mencionou que ele estava medicado. Ninguém questionou a prisão de madrugada. Ninguém achou estranho o mandado ter sido expedido tão rápido. Levaram Bolsonaro para a base da Polícia Federal. O homem que foi presidente chegou algemado, como bandido comum. As imagens rodaram o mundo. E sabe qual foi a reação internacional? Praticamente nenhuma. Trump, que meses antes tinha imposto tarifas de 50% sobre produtos brasileiros para defender Bolsonaro, disse apenas:
Que pena, que pena. 2 anos defendendo o cara, dizendo que era perseguição política, ameaçando o Brasil com sanções. Mas quando realmente precisou, quando Bolsonaro foi preso de fato, Trump não fez nada. Sabe por quê? Porque ele tinha acabado de fazer um acordo comercial com o Lula. Café brasileiro, carne brasileira, negócios bilionários. Trump encontrou com Lula na ONU em setembro e os dois se deram super bem. Um homem muito simpático, disse Trump sobre o Lula. Engraçado, né? Meses antes Lula era comunista, ladrão, corrupto. Mas bastou um aperto de mão e algumas promessas comerciais para Trump esquecer completamente do Bolsonaro. Política internacional. Não tem amigos, tem interesses, e Bolsonaro virou interesse descartável. No domingo teve a audiência de custódia. Eu estava lá. Consegui uma credencial de imprensa. Queria ver com meus próprios olhos. A sala estava tensa. Advogados de Bolsonaro de um lado, promotores do outro. E ao fundo, como uma sombra ameaçadora, Alexandre de Moraes. Bolsonaro entrou algemado. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Olheiras profundas, rosto abatido, mãos tremendo. O juiz começou o interrogatório. E aí Bolsonaro fez algo que ninguém esperava. Mudou a história. Excelência, eu tive um ataque psicótico. Os advogados se entreolharam. Não tinham combinado isso? Os remédios que comecei a tomar. Analgésico potente, antidepressivo. Misturei os dois sem saber dos riscos. Comecei a ter paranoia. Achei que a tornozeleira tinha microfone, que estavam me grampeando ilegalmente. Interessante. Muito interessante, porque essa era uma defesa plausível. Efeitos colaterais de medicamentos são reais, documentados. Qualquer médico poderia atestar, mas tinha um problema. No vídeo de sábado, o senhor disse que foi curiosidade, lembrou o juiz. Bolsonaro tentou contornar. Eu ainda estava confuso, os remédios ainda faziam efeito. Não convenceu ninguém, e aí Moraes entrou na conversa. Curioso. Em 2024, o senhor passou 2 noites na embaixada da Hungria. Curiosidade também? A sala ficou em silêncio. Bolsonaro explodiu. Isso é perseguição. 27 anos de prisão por quê? Por defender o Brasil? Por tentar dar um golpe de Estado? Respondeu Moraes, frio como gelo. Aquele momento resumiu tudo. Os 2 homens se encarando. Bolsonaro, quebrado, desesperado, gritando. Moraes, impassível, satisfeito, no controle total. Prisão mantida. E assim acabou a farsa da audiência. Agora deixa eu te falar o que realmente aconteceu. Minha análise. Baseada em meses de investigação, conversas com fontes, documentos que consegui acessar. Bolsonaro não estava tentando fugir. Ele estava tendo um colapso nervoso, induzido por medicamentos, por desespero, por meses de pressão psicológica. A tornozeleira não tinha microfone. Óbvio que não. Mas na mente de um homem medicado, deprimido, vendo sua vida desmoronar, aquilo fazia sentido. Ele pegou o ferro de solda porque estava surtando. Simples assim, mas Alexandre de Moraes transformou um surto em tentativa de fuga. Usou isso como desculpa para prender Bolsonaro antes da hora. Por quê? Porque tinha medo. Medo do quê? Do Trump? Não. Trump já tinha abandonado Bolsonaro. Medo de manifestações? Possível. Mas as manifestações bolsonaristas estavam cada vez menores. Não. Moraes tinha medo de algo muito específico. Tinha medo que Bolsonaro realmente conseguisse provar alguma irregularidade nas eleições. Que algum recurso fosse aceito. Que algum juiz honesto visse a farsa que foi aquele julgamento. Tinha medo de perder o controle da narrativa. Então acelerou. Prendeu antes. Cortou qualquer possibilidade de Bolsonaro se defender adequadamente. Lawfare. Guerra jurídica. Usar a lei como arma política. O Bolsonaro foi transferido para Papuda dias depois. Presídio de segurança máxima. Cela individual, pelo menos. Não o colocaram com população carcerária geral porque seria sentença de morte. E desde então, silêncio. A mídia parou de falar dele. Bolsonaro virou passado. Página virada. Conveniente, né? Mas eu não vou parar de falar. Porque essa história não acabou, tem muita coisa errada nesse processo.
Muita coisa que não fecha. As eleições de 2022 tiveram irregularidades? Sim. Documentadas. Comprovadas, mas foram suficientes para mudar o resultado? Não sabemos. Porque nunca investigaram de verdade. Bolsonaro conversou com militares sobre intervenção? Sim. Mas conversar é crime? Desde quando? Ele realmente planejou um golpe? Ou foi só um presidente desesperado tentando encontrar uma saída legal para contestar eleições que ele achava fraudadas? A verdade provavelmente está no meio. Bolsonaro não é santo. Mas também não é o demônio que pintam. Ele é um político que perdeu. Que não soube perder com dignidade. Que se cercou de assessores loucos que o levaram por caminhos perigosos. Que cometeu erros graves. Mas merece 27 anos de prisão? Merece ser humilhado, medicado até surtar e então preso quando finalmente surta? Não. Ninguém merece isso. E o pior é que isso não é sobre Bolsonaro. Nunca foi. É sobre poder. Sobre o STF mostrando que pode fazer o que quiser, que pode prender quem quiser, censurar quem quiser, destruir quem quiser. Hoje foi Bolsonaro. Amanhã pode ser qualquer um que ouse discordar deles. Essa é a verdadeira lição dessa história. Você pode odiar Bolsonaro, pode achar que ele mereceu, pode comemorar a prisão dele, mas não se iluda achando que isso é justiça. Justiça não prende às pressas, de madrugada, baseado num alerta de tornozeleira. Justiça não condena a 27 anos por tentativa de algo que nunca aconteceu. Justiça não usa o poder do Estado para destruir inimigos políticos. Isso não é justiça, é vingança institucionalizada. E um dia, quando você ou alguém que você apoia cair nas garras dessa mesma máquina, você vai lembrar desse texto.